Olá! Hoje vamos falar de certas correspondências entre o português de Portugal e o português do Brasil. Será a mesma língua ou serão línguas irmãs? Eu começo por citar a minha amiga São Gamboa, que um dia me confidenciou um desabafo que tinha ouvido de um amigo brasileiro e que dizia o seguinte: tudo nos une, exceto a língua. Esta sensação desconcertante não é nova para nós, que embora não sendo brasileiros, temos o português brasileiro no sangue desde a infância. Aliás, esta complementaridade no uso da língua eu considero um tema absolutamente fascinante. Um dia um linguista brasileiro de Minas Gerais disse-me que cerca de 8% do léxico usado em Portugal e no Brasil é diferente. Estas duas observações, tanto a do linguista quanto a da minha amiga, estiveram na origem de uma ideia cujo resultado partilhamos hoje convosco em primeira mão. Eu e a minha irmã, tradutora, estamos a trabalhar num mini dicionário que vai neste momento em cerca de 150 vocábulos e também expressões e congrega aqueles termos que mais frequentemente ouvimos no português brasileiro e para os quais julgamos conhecer a equivalência, mesmo que aproximada. É uma lista que está em crescimento constante, na qual são incluídas novas palavras que ouvimos nos noticiários, nas músicas, nas séries, nos filmes, que lemos num jornal ou num romance brasileiro ou que surgem numa conversa com alguém do outro lado do Atlântico. Procuramos usar termos mais ou menos consensuais e neutros e evitar os regionalismos mais pitorescos para que a lista não seja muito longa e não tenha depois ramificações mais difíceis de controlar e explicar. Qual é a missão desse mini dicionário? Em primeiro lugar, é divertir-nos, porque este trabalho obriga-nos a um exercício de memória, de interpretação e de pesquisa. É um jogo estimulante para quem faz da palavra um instrumento de precisão, como é o caso dos tradutores. Em segundo lugar, queremos que esta base de dados pode ser uma ferramenta de trabalho para um estudo posterior mais aprofundado, com ramificações por temas, por exemplo. É uma lista que nunca estará completa nem será irrepreensivelmente correta. Aliás, convidamos os leitores a associarem-se a esta brincadeira, fornecendo expressões usadas no Brasil, inclusive expressões idiomáticas, para que tentemos encontrar uma correspondência coerente em Portugal. Por agora deixo-vos com esta nossa lista na sua versão atual, que é inédita, fruto de um trabalho de equipa dedicado, mas ao mesmo tempo muito descontraído e que já nos proporcionou belos momentos de risadas e acaloradas discussões. Não vou ler a lista por completo, como é evidente. Começo por referir o termo usado no Brasil, pelo menos é o que nós pensamos, e vou apenas sublinhar algumas palavras que se calhar são mais comuns tanto em Portugal como no Brasil. Então vamos ver o que aqui vai rolar. Rolar no Brasil, em Portugal é simplesmente acontecer. Quanto à sanfona, em Portugal pode ser harmónica ou acordeão. E o esparadrapo, que todos conhecemos, em Portugal é o adesivo. Sabem o que significa grampeador em português europeu? Grafador. A vossa água viva é em Portugal uma alforreca. E quando vocês falam numa parada ou num negócio, por aqui é simplesmente um assunto. Quanto ao cadarço, são por aqui atacadores. O vosso ônibus nem precisa de dizer que é o autocarro. Já a descarga talvez não seja uma palavra tão conhecida. Em Portugal é o autoclismo. As vossas favelas são os nossos bairros de lata. O concreto usado na construção é o nosso betão armado. A mamadeira dos bebés é um biberon. Quando vocês pegam uma carona, nós apanhamos uma boleia. As vossas tortas são os nossos bolos. E a escova brasileira que as senhoras tão bem conhecem
em Portugal são conhecidas como brushing. Quando vocês vão à lanchonete, os portugueses vão ao café. A caixa de marcha dos carros são por aqui caixas de velocidades. Outras palavras que talvez não sejam tão conhecidas, ou pelo menos estas correspondências: a prefeitura, que é a Câmara, o caminhão, que é o nosso caminhão, a vossa camisola, a nossa camisa de noite, a camisa social, que por aqui é o camiseiro, na versão feminina, ou uma camisa na versão masculina. Vocês tiram carteira de motorista, mas nós tiramos carta de condução. Uma van é uma carrinha. Banheiro, casa de banho. E o que é o rabo em Portugal? É cauda. As mulheres por aí fazem cesáreas, mas em Portugal fazem cesarianas. Quando vocês usam uma faca de fenda, os portugueses usam uma chave de fendas. E quando um brasileiro toma um café na xícara com um pratinho, o português toma na chávena com um pires. A vossa torcida do futebol é a nossa claque. Quanto ao trem, creio que todos sabemos que é o comboio em Portugal. Mas quando vocês pisam na bola, nós cometemos um erro. No Brasil, os condutores dirigem, mas em Portugal conduzem. Quando vocês armam uma grande bagunça, por aqui arma-se uma confusão. Colação de grau. O que é uma colação de grau? É uma defesa da tese. E o tanque de combustível é o depósito de gasolina. O vosso carro conversível é o nosso descapotável. E quando vocês têm muita grana, nós apenas temos dinheiro. Vamos falar agora de cinema. Como se diz a dublagem em Portugal? É dobragem. Um doutorado brasileiro é alguém que fez um doutoramento em Portugal. A tela é o ecrã, o bonde é o elétrico, o time de futebol é a nossa equipa. O ginásio no Brasil, em Portugal, é uma escola secundária. A delegacia é uma esquadra. O terno dos homens é o fato. E a nota fiscal é a fatura. Já os vossos faxineiros são os nossos empregados de limpeza. Quando vocês tiram uma xerox, por aqui é fotocópia. E não se esqueçam, quando vocês vão tirar alguma coisa à geladeira, em Portugal vão ao frigorífico. Mas quando quiserem exercitar os músculos, vão à academia, que para nós é um ginásio. Quando reunirem os amigos, que vocês chamam a galera, para nós é apenas um grupo. E para vocês pode ser também uma turma, não é? O goleiro de futebol, por aqui é o guarda-redes. E o que é o foro privilegiado? Se algum juiz, se algum advogado nos escuta, se alguém que está familiarizado com o vocabulário das leis, sabe que em Portugal se diz imunidade diplomática. Quanto à água sanitária, aqui é apenas lexívia. E o que é uma camisa regata? Talvez como esta que eu estou a usar agora. Por aqui é manga cava ou um top de alças na versão feminina. Quando falamos de fofoca ou de babado no Brasil, em Portugal referimos-nos a um mexerico. O que é um coroa ou uma coroa? Alguém como eu, uma mulher madura, se for um homem maduro. Mas isso não é a minha praia, o que significa que em Portugal não é o meu género. Para quem gosta de cozinhar e de fazer sobremesas, sabe o que é um creme de leite no Brasil, que são as natas por aqui. O ponto de ônibus é paragem de autocarro, a rodovia é paragem de caminhonetas e a faixa de pedestres, como se chama em Portugal, a passadeira. Uma coisa muito brega
aqui em Portugal é pirosa. O escanteio no futebol é o pontapé de canto. Se alguém por aí estiver familiarizado com o crochê, talvez saiba o que é uma vagonite, que aqui é um ponto jugoslavo. E agora vamos falar desta palavra tão melindrosa, que é uma rapariga no Brasil e que por aqui é uma prostituta. Se for um prostituto, no Brasil é conhecido por puto. E o que é uma ouvidoria em Portugal? É o provedor do cliente ou o gabinete de atendimento ao utente. As vossas fazendas são as nossas quintas e a bunda, por aqui, é rabo. O laudo é o relatório médico, o piso térreo, res do chão. Ir em cana é ser preso. Boteco é a tasca. Uma cobertura é um terraço. E o que é uma testemunha de caráter? É uma testemunha abonatória em Portugal. Vamos enterrar esse defunto significa que vamos esquecer ou vamos colocar uma pedra em cima desse assunto. Termino por hoje com um enorme abraço, pois vou entrar no comboio, que é o vosso trem. Tchau. O sentir é particular. Cada ser sente de forma única e se expressam de maneiras incontáveis. Há uma singularidade em cada sentimento expressado, por vezes demasiados, por vezes não. O sentir é particular, é singular e é também plural. É uma diversidade intensa de elogios, expressões, gestos, acalento, afeto e muito amor.